Olá, meu nome é Ana Círia, eu venho apresentar os resultados da minha iniciação científica sobre a caracterização física e química do solo de pilhas de estéreo em recuperação ambiental com pasto apícola de Baccharis cunifolia. Eu fui orientada pela professora Sandra Lima de Moura e co-orientada pelo professor Ricardo Fiorotti. A mineração tem como objetivo a exploração, extração e beneficiamento de recursos minerais de interesse econômico. O Estado de Minas Gerais atua no ramo minerário desde o século XVII com a exploração do ouro, sendo hoje em dia uma das protagonistas na produção de ferro, com as principais minas localizadas no quadrilátero ferrífero. Essa região está localizada no centro do estado e é uma das principais mineralizações de ferro do mundo. Ao lado, podemos observar a localização do quadrilátero ferrífero e as mineralizações de ferro em vermelho. A mineração é uma atividade econômica indispensável, porém tem grande potencial de causar impactos socioambientais. No processo de abertura da cava, é necessária a retirada do estéreo para chegar ao corpo de minério de interesse econômico. Esse material que recobre o corpo de minério tem baixo valor agregado e é estocado em pilhas próximo ao local de exploração, como pode ser observado na imagem ao lado. No quadrilátero ferrífero, os campos ferruginosos são os principais ambientes naturais que sofrem com os impactos da mineração. Esses ambientes são ecossistemas que se desenvolvem sobre substrato ferruginoso associado a grandes depósitos de ferro. O substrato é caracterizado por uma couraça espessa e coesa, compostas por minerais como a hematita compacta e fragmentos de taberito cimentado por limonita, que recebe o nome de canga. Os campos ferruginosos são reconhecidos mundialmente por ser um centro de biodiversidade devido à ocorrência restrita e ao alto grau de endemismo das plantas. Nas imagens ao lado, podemos observar algumas das características levantadas desses ambientes. A Baccharis cunifolia é uma das plantas que se desenvolve sobre a canga. Ela é nativa da região, estando presente principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo. É caracterizada por ser um arbusto de 2 a 3 metros de altura, com alta capacidade de crescimento, poucas exigências nutricionais e tem potencial de reter elementos tóxicos em suas raízes. A Baccharis também é conhecida por ser colonizadora de áreas degradadas e desenvolver um grande número de interações com insetos, entre eles a Apis mellifera, sua principal polinizadora. Essa abelha utiliza insumos da Baccharis para a produção de mel e própolis, produtos apícolas de alto valor agregado. Com todas essas características, a planta tem um grande potencial para ser utilizada em projetos de recuperação socioambiental. Assim, o objetivo desse projeto foi caracterizar física e quimicamente os solos de pilha de estéreo e canga para recuperação de áreas degradadas pela mineração a partir da instalação de cobertura vegetal de Baccharis cunifolia. Para isso, foi determinadas as propriedades físicas e a composição química dos materiais que constituem as pilhas de estéreo e a canga da região, avaliando sua compatibilidade com o desenvolvimento da planta. Afinal, determinou-se o potencial das áreas caracterizadas para a implementação do pasto apícola de Baccharis cunifolia como tecnologia social nas áreas de mineração de ferro. As coletas foram realizadas no inverno e verão no distrito de Antônio Pereira, município de Ouro Preto, Minas Gerais. Em cada ambiente foram retiradas 5 subamostras a fim de compor uma amostra final representativa. As coletas contemplaram camadas de 20 a 40 centímetros de profundidade no solo, dando origem a 4 grupos de amostra: C02, C24, P02 e P24. Para a caracterização física, foram feitas análises de distribuição granulométrica, umidade e massa específica. Já para a caracterização química, foram feitas análises de pH e fluorescência de raio-x. A distribuição granulométrica apresentou curvas de granulometria bem distribuída para ambos os ambientes. Essa propriedade tem influência direta na compactação e permeabilidade do solo, sendo que quanto maior a quantidade de finos, maior a compactação e menor a permeabilidade. Ambos fatores são importantes para o desenvolvimento da cobertura vegetal. Plantas nativas do ambiente de canga, como a Baccharis cunifolia, são pouco exigentes nesses aspectos, devido às adaptações, como as raízes fortes e resistentes, e tricomas para a coleta de água da atmosfera. Nessa análise, a canga apresentou valores maiores de massa específica que a pilha de estéreo. Esse resultado está associado à maior presença de minerais de ferro na canga, como demonstra as análises de fluorescência de raio-x. Esses valores já eram esperados pelo que se conhece dos solos e rochas do quadrilátero ferrífero. A amostra C02 apresentou uma pequena diferença entre as análises de verão e inverno. Atribuiu-se a isso possível diferença na constituição das alíquotas utilizadas no ensaio. Na análise de umidade, observou-se maior quantidade de água no período chuvoso que no período de seca. Isso sugere uma baixa capacidade de retenção de água no solo para ambos os ambientes. Esse fator é essencial para o desenvolvimento da cobertura vegetal. Entretanto, as plantas nativas da região já apresentam adaptações a essa condição, como o desenvolvimento de tricomas para a captura de água na atmosfera. Ambos os ambientes obtiveram resultados de pH com valores entre 6 e 7, sendo caracterizados como um solo neutro.
Essa condição tem influência direta na disponibilização de nutrientes e na saúde da biota do solo. Além disso, a neutralidade favorece a decomposição de matéria orgânica e fixação de nitrogênio por micro-organismos, auxiliando no desenvolvimento da cobertura vegetal e, consequentemente, no processo de recuperação. Observa-se nesse caso que a canga apresenta maiores valores de ferro que a pilha de estéreo, enquanto essa última possui maiores concentrações de silicato e óxidos de alumínio. Esse resultado já era esperado pelos conhecimentos dos solos e rochas do quadrilátero ferrífero e pelos resultados de massa específica. Além disso, as amostras coletadas não apresentaram concentrações significativas de elementos potencialmente tóxicos. Pode-se concluir que o material que compõe a pilha de estéreo e a canga apresentam semelhanças significativas, sendo uma vantagem para a recuperação ambiental utilizando plantas nativas dos campos ferruginosos. A Baccharis dacuncunifolia se mostra como um bom exemplo de planta para compor esse tipo de projeto, pois além de ter adaptações para as condições adversas desses ambientes, também apresenta potencial para utilização em outras atividades, como a apicultura. Nesse sentido, o uso combinado das áreas degradadas com a produção apícola pode trazer uma diversificação da renda e trabalho para a população atingida pela mineração, conciliando a recuperação ambiental com a socioeconômica desses locais. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto e ao Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica, ao PET Engenharia Ambiental, aos Laboratórios de Materiais de Construção Civil, aos grupos de pesquisa, a Picrim Reciclos e a Samarco pelo apoio.